Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe. E para quem não me conhece, sou o missionário Marcos. Estou aqui à tua disposição, à disposição de Cristo, para estudarmos e aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Esse é o nosso único objetivo de estudarmos aquilo que Deus deixou para cada um de nós, né? Que é o manual do ser humano, né? Que é a nossa regra de fé, é a palavra do Senhor, né? Então vocês sejam bem-vindos. Hoje é o terceiro estudo do guia de estudo que nós estamos estudando, né? É o terceiro estudo hoje. Espero que você esteja acompanhando. Se você não viu outros estudos, volta lá, vê lá na descrição. Tá lá bem específico, né? Estudo 1, estudo 2 e assim a sequência, né? Nós vamos ter uma sequência de estudos e eu gostaria que você estivesse aqui participando com a gente, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like e de compartilhar a outras pessoas. Fazendo isso, o canal vai crescendo, você aprende aqui e você depois vai ensinar outras pessoas e assim sucessivamente. Discípulo fazendo discípulo, né? Então, espero que você contribui, nos ajude e vamos para o vídeo, tá joia? Antes de tudo, vamos fazer uma pequena oração para nós iniciar nosso estudo. Querido Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por mais um estudo que o Senhor nos concedeu, essa oportunidade. Que o Espírito Santo esteja conosco, nos orientando, nos guiando e que possamos, Pai amado, aprendermos um pouco mais na tua Santas Escrituras. Abençoe as pessoas que estão ali nos assistindo, os nossos amigos que estão aqui acompanhando a gente e que eles possam também ter a clareza, o entendimento da tua palavra. Esse é o nosso desejo, é o pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, para nós entendermos, hoje nós vamos estudar a origem do mal. Como tudo começou? O mal surgiu no céu? Ou o mal já penetrou na terra? Ou o mal no jardim do Éden? Aonde que o mal entrou? Onde que o mal surgiu? Essas e outras perguntas nós vamos descobrir a partir de agora, ok? Então pegue suas Bíblias e vamos ao estudo, né? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Apocalipse, né? Capítulo 5, verso 11. Nós vamos entender qual é a quantidade de anjos que tem lá no céu, né? Nós vamos entender um pouco mais sobre os anjos, né? Então Apocalipse 5, verso 11. Todos acharam? Ô misericórdia, né? Amém? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cuja número era de milhões e milhares de milhares. Aqui foi a visão de João. O apóstolo João teve uma visão. Ele foi levado, né, até os céus e lá ele viu o que? Trono, ao redor do trono, milhares e milhares, milhões e milhões de anjos, né? Então, o céu é composto de quê? Milhões e milhões e milhares de anjos, né? Então, ou seja, Deus tem bastantes anjos, né? Deus gosta muito de anjos. Então, o anjo, ele auxilia muito, quanto no céu quanto na terra, né? Eles são os agentes de Deus, né? Agora, nós vamos entender um pouco mais o que a Bíblia explica sobre um ex-anjo. Sabia que existe um ex-anjo? Tem. Nós vamos conhecer um pouco mais. Ele está lá em Ezequiel. Abre sua Bíblia lá em Ezequiel, no Antigo Testamento. Ezequiel. Nós vamos conhecer um pouco mais quem que é ex-anjos, né? Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 14. Ezequiel 28, versículo 14. Nós vamos ler o 15, 16 e o 17, ok? Acompanhe aí na sua Bíblia. Vamos lá. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei parecer o querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lançar-te por terra diante dos reis de Pus, para que te contemple. Vamos parar por aqui, até o 17. Então, ou seja, aqui está falando o quê? Que era um anjo, né? Está falando de Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz, né? O anjo da guarda, um querubim da guarda, o braço direito de Deus. Lúcifer, ele era o querubim da guarda. Então, ou seja, lá no céu, todo o céu é santo, só que tem um lugar lá que é um lugar chama Santíssimo, é mais santo, Santíssimo. Aonde que está o quê? Como nós costumamos dizer, que fica o santuário de Deus. E ali está as tábuas dos 10 mandamentos, e ali está o quê? A arca da aliança. Então, ou seja, ali nem todos os anjos do céu podem estar entrando nesse local, né? Porque é o santo do santíssimo. Então, esse anjo, Lúcifer, ele tinha toda a autoridade de entrar nesse local. Então ele tinha todo acesso ao céu. Ele era formoso, ele era bonito, ele era o quê? Ele andava junto com as joias, com as pedras preciosas, né? Então, ou seja, ele era um querubim mais lindo, um querubim lindo, um anjo lindo, perfeito. E aqui a Bíblia fala o quê? Que você andava na perfeição, o teu caminho era perfeito, né? Então, ou seja, antes da queda de Lúcifer, ele era um anjo lindo, perfeito, mas por causa da tua formosura, por causa do teu status, por causa da tua posição, tu, anjo da guarda, te corrompeste. Então, ou seja, deixou de ser o querubim, deixou de ser o braço direito de Deus, deixou de ser o quê? A posição, deixou de ter uma posição boa diante de Deus, né? Então, ou seja, nós vimos de milhares e milhões de anjos, Lúcifer foi o escolhido, né? Para ser o braço direito de Deus. Então, ou seja, tem o Deus Pai, tem o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Lúcifer ficava abaixo de Jesus. Jesus é o Filho, Jesus é o herdeiro, né? Jesus que comandava todos os anjos. Só que Lúcifer ele comandava também os anjos, mas depois da autorização de Jesus. Então, tudo que Jesus pedia, Lúcifer fazia. Então, Lúcifer, ele era o braço direito de Deus e do Filho, né? Porque o Lúcifer era criatura de Deus. Então, ou seja, Lúcifer não estava acima de Jesus e nem acima de Deus. Então, ele era a criatura. Então, o Filho está acima de qualquer criatura. O Filho de Deus. Então, Lúcifer era, como dizer assim, era um braço direito de Jesus. Ok? Até aqui compreendemos? Entendemos? Então, ele tinha um caminho perfeito, ele era um anjo perfeito, até que um dia encontrou o quê? Iniquidade, né? Iniquidade no seu coração. Então, agora nós vamos, iniquidade na sua pessoa. Agora nós vamos conhecer um pouco mais, nós vamos conhecer agora que outros pecados Lúcifer cometeu. Nós vamos lá para Isaías. Volte aí um pouquinho. Nós vamos achar Isaías 14, capítulo 14, versículo 12. Vamos acompanhar aí. Nós estamos entendendo como que o pecado se originou no céu, né? Como que o pecado se originou na terra, como que o seu pecado se originou no mundo, né? Então, Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, nós estamos vendo aqui
que agora vamos ler o 14 também. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então vamos parar por aqui. Então a pergunta que pecado esse anjo, né? Que outros pecados esse anjo cometeu, né? Então, o primeiro pecado foi a vaidade, foi o orgulho, foi a luxúria. O primeiro pecado foi a soberba, né? Então, esses outros pecados ele teve, né? Agora nós vamos conhecer outros pecados dele. Qual que é o outro pecado dele? Isaías vem falando para nós que ele era o quê? Ele era conhecido como a estrela da manhã, né? Ele era conhecido como filho da alva e como fosse criado, como fosse lançado por terra. Por quê? Porque ele quis se comparar com Deus, ou melhor, ele quis ir um pouco mais além. Ele não quis só ser Deus. Ele quis estar o quê? Acima de Deus. Ele quis sentar no trono do norte. No trono do norte, para quem não sabe, é ali que fica localizado o trono do Pai, o trono de Deus, né? Então, ele quis ser o quê? Aqui fala, ó, no versículo 13, fala assim que ele quis, aqui no finalzinho, me assentarei nas extremidades do norte. Então, ou seja, na localização do norte, ali fica localizado o trono de Deus. E ele quis se assentar no trono de Deus, ele quis ser acima de Deus, né? Criatura é abaixo, e ele quis ser acima do Criador, né? E isso jamais Deus permitiria que acontecesse, né? Então, ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ele queria se assentar acima de Deus, né? Ele queria ser Deus, na verdade, né? Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Então nós vamos entender um pouco mais lá em Apocalipse 12, capítulo 12. Vamos lá para Apocalipse capítulo 12, finalzinho, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 9. Nós vamos entender um pouco mais. Um pouco mais do resultado da rebeldia. Então, ou seja, ele se rebelou contra Deus, ele foi rebelde, mas teve uma consequência. Nós vamos conhecer um pouco mais dessa consequência, da rebeldia dele, desse anjo. Ex-anjo de luz. Lúcifer, que significa luz. Ele era um anjo de luz, Lúcifer, né? Então vamos lá. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, né? Então vamos parar por aqui, até o 9. Então ele era o quê? Ele agora, de anjo de luz, ele é chamado o quê? Dragão. Dragão em Apocalipse, ou na Bíblia, simboliza o nome de Satanás, né? Então agora ele é dragão, Satanás, né? Então, ou seja, ele foi o quê? Ele foi jogado, foi expulso do céu para a terra. Então, para nós entendermos um pouco melhor, houve uma guerra no céu. Guerra mesmo, de pancada, porrada mesmo, pancadaria. Houve no céu essa guerra, né? Entre os anjos, né? Só que eles não prevaleceram. Amém? Então, ou seja, os anjos do bem venceram junto com o líder. Quem é o líder aqui, que a Bíblia fala? É Miguel. Miguel e seus anjos pelejaram contra Satanás. Então, ou seja, Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás. E Miguel e seus anjos ganharam essa guerra. Amém? Sabe quem que é Miguel? Jesus tem vários nomes. E um desses nomes é sim, Miguel. Miguel é o nome de guerra de Jesus. Muitas pessoas por aí vêm me perguntar se é verdade. É sim, é verdade. E outras pessoas que não acreditam nisso, mas ela tem que ler um pouco mais, desculpa a minha sinceridade, mas quem é contra esse argumento que Miguel é o nome de guerra de Jesus, tem que ler um pouco mais a Bíblia, porque tem várias passagens
falando a respeito disso. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas sim nós podemos dizer com toda certeza que Miguel é o quê? É o anjo de guerra de Jesus. Amém? E eles prevaleceu, venceu, expulsou Satanás e seus anjos. E Satanás, porque a Bíblia fala que ele é o sedutor da mentira. Por quê? Porque além disso, ele fez o quê? Ele enganou também outros anjos. E nós vamos entender um pouco mais agora, né? Então, nós vamos ver que além de Satanás se rebelar contra Deus, além de Satanás lutar contra os anjos, Jesus e os anjos do bem, Satanás, além de levar a maior parte dos anjos do céu, né? Ele levou a terça parte dos anjos do céu e agora ele foi expulso, agora está na terra. Só que a terra ainda não tinha habitante. Tinha Adão e Eva, mas eles não estavam aqui na terra. Eles estavam dentro do jardim, dentro do jardim do Éden, né? E Satanás fez o quê? Ele foi, vamos ver se ele foi lá tentar Adão e Eva, né? Por quê? Porque quando Satanás vai atentar Adão e Eva, Deus dá uma advertência para esse casal. E nós vamos ver agora lá em Gênesis, capítulo 2, 15. Vamos lá. O que advertência Deus dá para Adão e Eva? Deus deu uma advertência para Adão e Eva. Capítulo 2, 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Olha o conselho que Deus deu para o casal. Ei, vocês estão no jardim, vocês estão aí para cultivar, guardar, proteger. Tá lá os dois, o casal, os animais, né? Tem frutos, né? De toda a árvore, Deus fala assim: uma você não pode comer. Então deu uma regra, deu uma norma, deu o quê? Uma orientação, né? E o casal estava o quê? O casal estava ali a tomar conta do jardim. E essa árvore chama-se a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E muitos dizem uma maçã. Não é verdade, não é uma maçã. É um fruto. A Bíblia não fala o nome, a Bíblia fala que é um fruto. E ali no jardim, cultivando, guardando, se distanciou um pouco de Adão e ficou próximo a essa árvore. E Satanás se penetrou em uma serpente. Serpente era um animal, a princípio muito bonito, um dos mais bonitos de todos os animais. A serpente lá no jardim, ela voava, ela tinha asa. Não consigo imaginar uma cobra hoje com asa, mas Deus fez sim ela com asa. Ela era linda, perfeita, né? Mas Satanás usou esse animal para fazer o quê? Para tentar quem? Adão e Eva. E ele encontrou quem disperso ali? Quem ali à toa, andando ali, com a cabeça vazia? Eva, né? E Satanás começou a conversar com Eva através da serpente. E Eva fez o quê? Eva se admirou-se. Eva ficou contemplando aquela serpente. Por quê? Nunca viu um animal falar. E ali falou. Ali começou a primeira sessão espírita, que a gente costuma dizer. Ali começou primeiro o quê? A primeira serpente médium, né? Médium, né? Então, ou seja, o que nós temos, o que eu quero falar para vocês hoje? Que o espiritismo, Deus é contra o espiritismo. Deus é contra a macumbaria. Deus é contra a feitiçaria. E é um assunto que eu não vou entrar em detalhes agora. Vai ser para um outro estudo aí para frente, nós vamos falar um pouco mais disso. Mas eu estou adiantando, né, para vocês. E ali, Eva, conversando com a serpente, fez o quê? Comeu o fruto. A partir do momento que a Eva come o fruto, ela viu a besteira que ela fez. Mas antes dela comer o fruto, a Eva teve o quê? Teve um argumento com a serpente, né? Ou seja, a serpente iludiu a Eva. Deus falou assim: no dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerás. A serpente já veio com a primeira mentira, né? Satanás já veio com a primeira mentira. Disse para Eva assim: por quê? Ele falou que certamente você morrerá? Não. Certamente você ficará igual a ele. Por isso que ele não quer que vocês comam. E Eva foi e comeu. E a partir do momento que a Eva foi e comeu, Adão, quando percebeu que a Eva comeu, a Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado.
Eva comeu por engano de Satanás. Adão não comeu por engano de Eva. Adão, eu acredito, na minha opinião, que ele ficou com medo, ele ficou assustado ao ver aquela situação. Ele deve ter questionado: o que você fez? E ela: eu comi. E ali pegou um fruto, estendeu a ele, e ele pensou, né? Ele teve o tempo de pensar, mas porque Adão comeu? Porque ele amava Eva. Porque Adão, por um minuto, não confiou em Deus. Adão, por um minuto, não entregou aquele problema na mão de Deus. Ele temeu a Deus, né? Não sei que motivo que ele teve a isso, mas ele temeu a Deus. E o que ele fez? Por amor a Eva, ele comeu o fruto. Ele comendo o fruto, Adão ali, depois que ele come o fruto, aí eles olham para si mesmo e eles enxergam que eles estavam o quê? Nus. E ele se esconde. Por quê? Toda a viração do dia, a partir do pôr do sol, Deus tinha o quê? Um encontro com eles. E Deus, quando chegou no jardim, cadê Adão? Cadê Eva? E Deus ia em pessoa ali, conversar com eles, passar uns minutos ali com eles, ou até mesmo horas ali com eles. E chegou no jardim, não encontrou nem Adão nem Eva. E Deus fez aquela seguinte pergunta: Adão, onde tu estás? Cadê você? Ele falou assim: eu estou aqui. O que você está fazendo? Estou escondido. Por quê? Porque estou com medo. É que tu me deste, deu do fruto para eu comer. Aí Deus questiona a Eva. Ela fala: a serpente me enganou. Né? Então aí vai uma sequência, né? De apontamento, de achar um culpado, de julgar. Então, ou seja, aí começou, né, um defeito grande do pecado, né? Gênesis 3, do 1 ao 5. Mas a serpente, sagaz que todo o animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vós abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecidos do bem e do mal. Viu aqui? Aqui é o engano de Satanás, aqui é o engano da serpente, a Eva. Diz que, Deus falou que vocês não podem comer. Não, vocês não vão morrer não. Se ele falou isso aí, ele está mentindo. Você pode comer sim. Pelo contrário, se você comer, você vai ser igual a ele. É por isso que ele não quer que você come. A Eva falou assim: não, toda árvore do jardim pode comer, mas essa que está no meio do jardim não pode comer. Então, ela começa um diálogo ali, né? Então, esse foi o maior erro de Eva, é ter um diálogo com Satanás. E muitas das vezes, meus queridos, nós também queremos ter argumentos, ou queremos argumentar, melhor dizendo, contra Satanás. E contra Satanás não há argumento. O erro de Eva foi aí. Eva, que ela não ia morrer. Então ali começou sessão espírita, ali começou a mentira, ali começou o engano, ali começou jogar Deus, a criatura contra o Criador. Olha só, isso é grave. Então começou tudo de ruim, já tinha começado lá no céu. Agora ele levou aonde? A Jardim do Éden. Não sei se vocês sabem, mas vai ficar sabendo aqui agora então, que Deus tem milhares e milhares de centenas de milhares de planetas com seres viventes. Não são igual a nós, mas são seres viventes. Também não é ETzinho não, ET verdinho, ET esquisitinho, não. Se nós acreditarmos em ET, se nós acreditarmos em duende verdinho, aquele bichinho feio, nós estamos dizendo que Deus é feio, que Deus é mal criado, que Deus tem deformação. Não, Deus é santo, é perfeito, é lindo. Então, ele não vai criar um ser com defeito, um ser horrível. Nós que somos pecadores, no planeta Terra, nós temos
todo o nosso corpo em ordem, os nossos olhos, nossa boca, tudo em ordem, nossos braços. Nós não temos 6 braços, 4 olhos, nós não temos 2 bocas, nós não é um bicho de outro planeta. Você está entendendo? Então Deus tem sim planetas com outros seres viventes. Até então, vamos ser racionais, né? Somos sábios, né? Deus deu a inteligência para nós. Vamos pensar, olha o tamanho de Deus. Ele é maior do que esse universo, né? Muito maior. Ele fez o universo até com a boca, com as palavras, né? Então, ou seja, se ele é tão grande, você acha mesmo, aqui para nós, você acha mesmo que ele vai ter só o planeta Terra, pouquíssima pessoa e ainda decaído, pecaminoso, corrompido para adorar ele? Imagina, jamais. Deus, ele tem centenas de milhares sim de planetas com outros seres que Satanás tentou todos esses planetas, mas não conseguiu. Porque Deus colocou Adão e Eva num jardim para dar o quê? Para ver se eles fossem aprovados. Deus permitiu que Satanás fosse lá. Às vezes você fala assim, mas por que Deus permitiu? Permitiu porque Deus tinha um plano para Adão e Eva. Se eles conseguissem pelo teste da serpente, eles com certeza eles teriam o quê? A vida eterna. Eles iam ter sim, ele dá sim a vida eterna após esse teste. Porque Satanás tentou outros mundo e não conseguiu. Quer ver? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Jó. Jó, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler Jó. Nós vamos entender um pouco mais, né? Jó tá antes de Salmo, tá bom? Depois de 2 Crônicas. Jó 2, capítulo 2, versículo 1 e 2, tá bom? Então, Jó capítulo 2, versículo 1 e 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra, passear por ela. Tá vendo? Então, ele estava onde? Ele foi a outros planetas, a outros mundos, né? Passeando, tentando entrar, jogar a tua praga, a tua maldição, né? Maldição do pecado. Mas louvado seja Deus que não caíram. Infelizmente Adão e Eva caiu, mas também nós também não estamos à mercê, não estamos jogados, abandonados. Louvado seja Deus. Só porque através de um homem entrou o pecado, ou seja, através de Adão e Eva entrou o pecado, mas também através de um homem entrou o quê? A salvação, amém? Através do Filho de Deus entrou a salvação, né? Então, Adão e Eva, provavelmente, eles eram maiores do que a gente, eles tinham uma estatura muito alta, né? Então, a Bíblia não entra a fundo esse detalhe, mas ela pincela. Deuteronômio 3, capítulo 3, versículo 11. Porque só Og, rei de Bazá, restou dos Refaíns, eis que o seu leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 a sua largura, pelo côvado comum. Então, ou seja, Og era um rei. Ele tinha, quando a Bíblia fala assim, côvado, era como, eles tinham uma metragem de se medir, né? Era aqui o antebraço até a ponta do dedo, dos dedos. Era em torno de 40 a 50 centímetros. Então, provavelmente, pela contagem, esse homem, esse rei, ele tinha 4,5 metros de altura, né? Então ele era muito alto. E o outro também, quando os espias vai lá, que Moisés pede para os espias ir lá na Terra Prometida, né? Antes de invadir a Terra Prometida, eles iam espiar lá, né? Os homens que estavam naquelas terras. E eles, quando voltaram assustados, falando que eles eram muito altos, chamaram até de gigante, né? Então, provavelmente Adão tinha uma estatura acima de 4 metros, provavelmente.
E hoje nós temos aí uma estatura, não chega a 2 metros, né? Então, para você ver como que o pecado trouxe. Adão viveu 960 anos e para você ver, nós não passa de 70, né? Então veio decaindo, né? Por causa do pecado. Olha o que o pecado trouxe, olha as consequências do pecado. O pecado é muito sério. Então, aqui nós vimos sim que a Bíblia fala que tem outros planetas, né? Sim. Por quê? Porque quando Satanás foi expulso do céu, ele aparecia no concílio do céu. Ah, mas por que ele era expulso e ele entrava ainda, ele tinha acesso ao céu? Porque antes de Cristo vir à terra, Satanás ele se colocava como o quê? O dono da terra. Ele usurpou a terra como sendo dele. Porque Adão deu toda a autoridade para Satanás. A partir do momento que eles caíram, ele passou a autoridade para Satanás. Então foi isso, Satanás se achava dono da terra. Mas, louvado seja Deus, que Jesus veio e fez o quê? Esmagou a cabeça da serpente. Amém? Na cruz. Então, da cruz para cá, Satanás não teve mais acesso aos céus. Jesus tomou toda a autoridade de Satanás de ir aos céus. Então ele não é mais o representante nosso aqui na terra. O representante nosso na terra é Jesus. Amém? É Jesus. Então, aqui nós vimos na Bíblia que tinha homens grandes, Adão era provavelmente muito acima dos 4 metros, né? Aqui nós também vimos que tem outros planetas que Satanás tentou, outros planetas não conseguiu. E também aqui nós também vimos que, depois da morte de Cristo, teve a queda, a segunda queda de Satanás, né? Então agora nós vamos ver lá, 2 Coríntios 11, 14, capítulo 11, versículo 14 e 15. Nós vamos ver que maneira, até hoje, Satanás vem nos enganar. Então, ou seja, o prato principal de Satanás é enganar. Enganou Eva, tentou enganar os outros mundos, não conseguiu cair, mas nosso planeta caiu. E lá, 2 Coríntios, lá no Novo Testamento, né, vai falar que outros mais enganos Satanás faz até o dia de hoje, né? Vamos lá, 2 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 14 e 15. Vamos ler o 13. 2 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 13, 14 e 15. Fala assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as tuas obras. Aqui está falando sobre Satanás, se Satanás engana até nos dias de hoje. Lógico que ele usa, e ele tem seus agentes. Satanás tem 2 tipos de agente, só para você ter uma ideia. Ele tem os agentes anjos, que veio com ele do céu, os anjos caídos, né? Então, a partir do momento que esses anjos veio com ele, aí você me pergunta: será que Satanás tem alguma chance? Será que Satanás tem alguma oportunidade de salvação? Ou até mesmo os anjos que veio com ele? Aí eu já te respondo: não tem mais chance de salvação. Porque a chance que Satanás teve era no céu. Deus deu toda a chance para Lúcifer se converter daquela situação que ele estava, daquele caminho que ele estava tomando, aquela decisão que ele estava tomando. Ele endureceu seu coração. O orgulho falou mais alto, né? E os outros anjos foi a mesma coisa. Então eles perderam a oportunidade. E hoje, eu costumo dizer assim, né? Nós temos que tomar cuidado com o orgulho dos olhos verdes. Quem é o orgulho dos olhos verdes? É Satanás. Então nós temos que tomar cuidado, né? Para que nós não possamos ser igual a Satanás. Então aqui nós vimos o quê? Primeiro, os agentes de Satanás, os próprios anjos dele, que está aí. Satanás ele não tem esse poder de estar todo local ao mesmo tempo. Deus tem o poder de estar em todos os locais, com todos os seres humanos do planeta Terra ao mesmo tempo. Deus tem, mas Satanás não tem. Mas como que Satanás trabalha ao mesmo tempo na Terra? Porque ele tem seus agentes, né? E um dos agentes é os anjos os anjos caídos, né? Que ele trouxe. E os outros agentes são os próprios seres humanos. Às vezes nós mesmos, dando brecha à autoridade para Satanás,
ele não pode interferir na nossa salvação, ou na nossa decisão, ou qualquer outra coisa. Mas a força não. Mas se nós der a autoridade, ele pode. Da mesma forma que nós dá autoridade para Deus ser o Deus da nossa vida, nós também podemos dar autoridade para Satanás, ele ser o nosso o administrador da nossa vida. Tá vendo? Porque é uma briga entre o bem e o mal. É um duelo, né? De dois lados. Só existe dois lados. Não tem três, não tem quatro, não tem meio lado, só existe dois. Existe o certo e existe o lado errado, né? O lado de Deus e o lado de Satanás. Não tem outro, né? Então, tem esses dois agentes que Satanás usa. Ele usa os próprios anjos e também usa os próprios, né, seres humanos. Por amor a dinheiro, muito ser humano dá a vida a Satanás. Por amor não só a dinheiro, mas fama, poder. Então, famosos, essas pessoas aí que vivem aí no estrelado, né? Tomar cuidado. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa se vende a troco de nada. Sabe, meus queridos? Às vezes a gente vê aí pessoas que têm milhões, bilhões, muito rico. Eu, particularmente, não tenho prazer nenhum desse dinheiro. Hoje de manhã comentei com minha esposa sobre isso. Falei pra ela, falei que eu não tenho, por mais que a gente tenha o financeiro, não tem muito financeiro, né? Não somos pobres, mas também não temos muito financeiro como muitos têm, né? Mas isso eu não me invejo neles. Pelo contrário, eu tenho pena, às vezes, de um artista, de um famoso que está aí no estrelado, né? Mas vai saber o que ele fez para estar ali. Muitos são dignos, né? Do seu suor, do seu trabalho, mas muitos entregam a vida a Satanás, entendeu? A troco de toda a fortuna da terra e a troco de todo o luxo, de todo o poder da terra, políticos, né? E tantos outros, por aí vai. Então, Satanás, ele oferece sim. Lembra quando Jesus foi lá para o deserto ser tentado? Satanás pegou, mostrou todo o planeta Terra para Jesus e falou assim, ó, adora a mim que toda essa terra eu te dou. Mas Jesus praticamente disse para ele, como assim? Essa terra é minha, eu sou herdeiro, você não é herdeiro. Então Jesus, afasta de mim, Satanás. Não preciso disso. Por quê? Porque Jesus deixou toda ali a casa do Pai, que tem ruas de ouro, tudo ouro maciço, tudo, porque Deus, ele é rico e ele gosta de ostentar. Lê lá em Apocalipse, Apocalipse fala como que é a cidade santa, é puro ouro, ouro maciço, tem, a cidade tem 12 portas e as portas são pérolas, né? Então, não é pecado a gente ser rico, não é pecado a gente gostar. Pecado é quando a gente põe o amor ao dinheiro, ou pecado quando a gente troca a nossa salvação a troco de qualquer milhões aí que é mixaria perante a nossa salvação. Não tem dinheiro, meus queridos, que pague a nossa salvação. Você sabe o que é viver para sempre, eternamente, junto com Deus, num paraíso, sem morte, sem pranto, sem dor? Não dá para imaginar. Então, eu não vou entrar nesse detalhe também, porque é um outro estudo, né? Mas só pincelando, né? Então, hoje tem sim falsos pastores, tem sim falsos apóstolos, tem sim esses pastores, com todo respeito a esses pastores, não quero falar mal da imagem deles, mas as atitudes deles não coincidem com aquilo que a palavra de Deus fala, né? Que esses pastores às vezes vai falar o quê? Expulsar demônio, vai dialogar com o demônio. De onde você veio, onde você estava, quem é você, quantos vocês são? Agora eu te pergunto, qual foi o momento que Jesus na Bíblia dialogou com algum demônio? Qual foi o momento na Bíblia que Jesus fez o quê? Foi ali expulsar o demônio, conversou com o demônio? Nenhum, não tem. Pelo contrário, foi os demônios que queriam ter diálogo com Jesus. Mas Jesus não deu essa autoridade para demônio nenhum. Então, só para nós finalizar, então Satanás ainda tem seus agentes, ainda está enganando muitas pessoas, né? Então, meus queridos, o aconselho que eu dou para vocês, vamos estudar a Bíblia juntos, vamos descobrir o que a Bíblia tem a nos dizer. E a Bíblia fala assim, Oséias 4:6, fala assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, do teu Deus. Também eu me esquecerei de ti, esquecerei de teus filhos. Então, é isso. Deus fala, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Mas qual é o conhecimento? O conhecimento da palavra de Deus, de ler, estudarmos
a palavra de Deus. Eu te convido, eu faço desafio para você. Venha para cá, vamos estudar junto. Você que é jovem, você que é idoso, você de todas as idades, vamos estudar. Esse canal é o canal da escola bíblica. Da escola bíblica, que você tira suas dúvidas, deixa no comentário aí, ó, as dúvidas que você tem, e juntos vamos tirar, através do assim diz o Senhor. Não é assim diz missionário Marcos, não é assim diz o João Maria, não, é assim diz a Bíblia. Deixar a Bíblia interpretar a Bíblia, não é distorcendo a Bíblia. Então, Satanás tem seus agentes. Satanás tem quem? Satanás tem os anjos, e também ele tem os seus administradores aí, né? As pessoas, né? Os seres humanos, né? Então, vamos ler Apocalipse 12, 12 a 17. Contra quem o inimigo de Deus está revoltado, está irado, né? Vamos lá para Apocalipse, tá? Já estou finalizando o estudo. Apocalipse 12, versículo 12, né? Satanás está irado, ele está irado com alguém. Nós vamos descobrir com quem que ele está irado. Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 12. Fala assim, por isso, festejai aos céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora, vamos, esse é o 12, vamos ler o 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra o restante da sua descendência, e os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, ou seja, aqui é um conselho, e também aqui é um alívio do céu, que saiu de lá toda coisa ruim. Mas também, ai da terra, que Satanás desceu até aqui com toda a fúria, com todo o ódio, com toda a maldade, porque pouco tempo lhe resta. Então, Satanás está com os dias contados, né? Satanás está com os dias contados. Então, pouco tempo lhe resta, porque Jesus está voltando. Na cruz, Jesus já venceu a Satanás. Então, ou seja, na cruz, Jesus só assinou um cheque para nós, um cheque predatado, dizendo o quê? Falando assim, aqui está um cheque, estou te dando, porque como se diz, eu estou penhorando. Então Jesus só penhorou, Jesus não resgatou, Jesus penhorou. Mas agora, com a segunda vinda de Cristo, Jesus vai fazer o quê? Ele vai vir dar a recompensa para cada um de nós que perseverarmos até o fim, para cada um de nós falarmos não, Satanás, para cada um de nós que desviar desses maus pastores, desses maus obreiros, que só pensam em dinheiro, na ganância, estão levando multidões, milhões de pessoas à morte, a perder sua salvação, porque as ovelhinhas estão seguindo cegamente esses pastores, esses líderes. Meus queridos, abrem os olhos, lê a palavra, busque o entendimento da palavra, não segue pastor é falho, temos que ter um líder sim, mas se esse líder estiver de acordo com a palavra, se esse líder não tiver, se for só emoção, se for só de aparência, sai fora. Por isso que muitas igrejas vivem lotadas, porque as pessoas querem cura física, o emocional. Vai para a Bíblia, vai para os teus pés, teus joelhos aos pés de Cristo, vai buscar na madrugada, que aí sim você vai ter, meu querido, realmente encontrar a paz, realmente encontrar a verdade diante de Cristo. Vamos lá para Efésios, só para nós finalizar esse estudo. Efésios vai falar para nós, aqui no, depois de Coríntios, no Novo Testamento. Efésios vai falar para nós o quê? Efésios 6:10. Ele vai nos mostrar que armadura nós podemos combater contra Satanás. Tem uma armadura aí. Então vamos lá, Efésios 6:10. Vai falar assim, 10 a 18. As armaduras de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que não possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais pois firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tá vendo? Aqui é a armadura, tem o escudo, tem o capacete, tem a couraça, tem o sapato. Aqui é a armadura da fé. O que é? É jejum, é oração, é pensamento em Deus. Tá trabalhando? Tá pensando em Deus. Tá trabalhando? Tá orando. Tá fazendo seus afazeres? Tá ali pensamento em Deus. Tá ali, tá no momento de folga? Vai ler a Bíblia. Tá no momento de folga? Vai ler, vai orar. Madrugada, acorde mais cedo, vai clamar, vai buscar a Deus, vai jejuar. Essas são as armaduras de Deus, e principalmente andar de acordo com que está esse livro, nem a mais e nem a menos. Exato, Deus ele é exato. As pessoas falam assim que Deus escreve torto, escreve certo em linhas tortas. Está errado, Deus escreve certo em linha certa. Deus é exato, Deus não atrasa nem adianta, Ele é exato, amém? Louvado seja Deus. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Essas são a origem do mal. Surgiu no céu, veio foi para o jardim do Éden, veio para a terra, e agora aqui mesmo no planeta Terra, o nosso grande Salvador Jesus Cristo veio nos resgatar, amém? Ele já deu o cheque pré-datado, ou seja, ali não nos levou para o céu, ali na cruz, mas agora a segunda vinda dele, ele vai vir nos buscar para levar para o céu. Lá ele só assinou, só autografou: eu estou comprando vocês com o ouro do meu sangue e a prata das minhas lágrimas, amém? Que Deus seja louvado. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês espero que ele tenha tirado algumas dúvidas, esclarecido alguns pontos. Escreve aí no comentário algumas perguntas que eu vou estar respondendo, tá joia? Só que não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever e não esquece do que? De compartilhar o canal Jesus, em breve Jesus voltará. Esse é o nome do canal, e juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. E tenha você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tá bom? Então que Deus esteja com vocês, e essa é a minha oração, esse é o meu desejo, e até a próxima.